A pergunta que fica no ar e que fazemos a nós mesmos é como eu posso agradar a Deus, como eu posso saber que o que eu estou fazendo chega como uma preciosidade ao Deus que eu creio, que eu devoto, que eu entreguei minha vida e que eu quero agradá-lo por gratidão, por reconhecimento. Então nós devemos perguntar: que adoração agrada a Deus? Aí precisamos tomar consciência de algumas verdades importantes, lembrando que nossos pais, eles viviam na glória com Deus no paraíso. Havia um relacionamento próximo, até que foi quebrado pela desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, e se acharam nu. E assim Deus os colocou longe daquilo que poderia ser a pior coisa na vida do homem, ele decaído em pecado e tendo uma vida eterna. E o homem então, agora com a consciência diferente, se sentindo nu, por causa do pecado de desobediência e longe da presença de Deus, começa um novo trânsito na vida dele, uma nova realidade que ele precisa estar sempre refletindo, que essa segunda natureza, essa inclinação, é as paixões dominantes. Agora Jesus, o Filho de Deus, ele tinha a glória do Pai. Ele se fez homem e entregou sua vida por nós para nos redimir e nos livrar de toda acusação, de toda condenação, conforme a própria palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez esse pecado em nosso lugar, mas não cometeu pecado, e ele conseguiu então reconciliar o homem com Deus, porque a sua vida cumpriu o propósito que Deus tinha para ele, que é pagar o preço da nossa salvação. Então nós aprendemos que através de Jesus retornamos a Deus de maneira a entender e perceber a majestade, o esplendor, a glória de Deus, porque a santidade dele agora se manifesta em nossas vidas através de um relacionamento novo. E essa ocorrência, isso aconteceu de maneira muito importante. E o Novo Testamento, ele relata isso através da morte e do sacrifício de Cristo e o cumprimento do Velho Testamento, quando Deus prometeu que através da própria mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo para nós então uma nova esperança, uma nova realidade. Ou seja, no Novo Testamento, Jesus é a glória visível do Pai e a glória de Deus é revelada por meio dele a nós, e nós somos agora filhos resgatados das trevas, transportados para a luz, para o amor de Jesus Cristo, para a presença de Deus. Então, viver para agradar a Deus significa manifestar a presença divina em todos os lugares por onde nós passamos, buscarmos presentificar de uma maneira espiritual e racional que Deus nos escolheu, agora somos dele, e somos chamados para sermos irrepreensíveis na sua presença, para sermos luz no meio das trevas, para não estarmos segundo o curso deste mundo, vivendo mais segundo as nossas inclinações, as nossas paixões, porque nós não precisamos convidar nossas paixões, nossas inclinações, porque elas compõem a nossa natureza humana. Precisamos agora entender que nós somos testemunho de um evangelho que é boa nova e pregar, viver essa verdade, e que nós somos literalmente um representante visível do reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós e entre nós, e que foi inaugurado por Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, anunciando a todos que se arrependam e voltem-se para Deus. Então você nasceu para agradar a Deus. Nossa existência tem um propósito supremo, agradar e glorificar a Deus em tudo. Quando compreendemos, isso fundamenta o sentido da nossa vida e nos motiva a viver de acordo e para a glória de Deus. Se temos certeza que fomos criados à imagem de Deus e com o propósito de refletir a sua glória, a sua natureza, o seu caráter,
e que entendemos que realmente nós trazemos a imagem e semelhança dele, nós podemos pensar, nós podemos escolher, nós somos pessoas agora que construímos uma história. A partir dessa verdade, então, se nós fomos criados para refletir, nós também devemos refletir a posição que nós ocupamos. Nossa adoração deve ser através de um estilo de vida, uma jornada contínua de relacionamento com Deus, o dia todo e todo dia, sem cessar, compreender o propósito de Deus e como podemos também nos posicionar e temos disposição para agradar a Deus, sentir que nós somos libertos do poder do pecado, através de uma busca incessante por um significado, numa realização pessoal com Deus. Aí veremos e reconheceremos que a verdadeira realização, o significado profundo, ele é encontrado na relação com Deus, na busca constante de agradar a Deus, e nossos objetivos pessoais eles serão sempre alinhados com o propósito de glorificar a Deus, será o nosso primeiro pensamento. É como aquele filho grato, ele quer sempre agradar seus pais, porque sabem que os seus pais, progenitores, repassou a imagem e semelhança deles para eles. Esse filho, então, grato, ele pensa em todas as áreas da sua vida, do seu trabalho, família, amizades, lazer, como você pode usar cada momento desse, cada oportunidade para glorificar a Deus, a maneira como você relaciona com o seu trabalho, na sua escola, na faculdade, universidade, como você trata, como você relaciona a sua família dentro dos seus valores, como você usa seu tempo e como você pode expressar de maneira contínua essa adoração a Deus. Porque você fomos escolhidos para agradar a Deus. Nós precisamos falar sobre a salvação oferecida a todos, viver essa verdade, enfatizar que nós somos escolhidos por Deus antes da criação do mundo para sermos irrepreensíveis diante dele, santos, separados para Deus. É quando nós destacamos que a salvação que recebemos ela é para o louvor e a glória de Deus. Isso significa que participamos dessa salvação, recebemos de Deus a certeza de que a vida que temos foi Ele que nos doou de graça e por um amor divino. E esta vida deve ser reconhecida por todos aqueles que recebem, não apenas uma vida temporária, cronológica, mas uma vida que ultrapassa o tempo, eterna. A nossa fé não é resultado do acaso, mas é parte de um plano integral e de um olhar permanente direcionado a nós, que vai de eternidade a eternidade. Deus nos olha de uma maneira a termos uma vida tanto plena e definitiva com Ele, como também uma qualidade de vida que é abençoada, mesmo diante dos sofrimentos. Você quer ser feliz? Aprenda a sofrer. Aprenda a sofrer sendo grato ao seu Criador por meio da adoração, sempre dizendo a Deus, obrigado, Senhor, porque eu tenho muito mais do que mereço. E recebo muito menos daquilo que realmente eu mereço. Isso também nos desafia a considerar como vivemos nossas vidas, como entendemos ser escolhidos de Deus, como refletimos através das nossas ações, palavras, pensamentos. Às vezes podemos nos sentir insignificantes ou até mesmo sem propósito, mas a verdade é que nós fomos separados para Deus e para o seu propósito eterno. Somos amados por Deus. Fomos separados para servir a Deus. Servir a Deus significa não olhar suas necessidades, porque na verdade Ele é um Deus que é necessário à nossa vida, autossuficiente em si mesmo e que nos realiza plenamente. Servir a Deus é olhar a sua criação, tudo que Ele criou e cuidar, semelhante, natureza, tudo que Deus concede ao homem por meio dessa inteligência que foi doada por Deus, para que o homem participasse dessa riqueza imensurável, intransponível, inalcançável por nós. Agradar a Deus é uma questão central na vida, na vivência cristã.
A graça de Deus é um dom gratuito que é concedido a nós por meio de Jesus Cristo. É uma capacidade de entender, de compreender, de aprofundar e de permitir espaço na nossa vida para que o Espírito Santo, além da sua habitação, ele se mova, haja através de nós. Amar a Deus e ao próximo, esse amor a Deus e ao próximo deve se manifestar em nossas ações. Quando amamos a Deus, buscamos conhecê-lo mais e mais. Buscamos conhecê-lo pela palavra, pelas suas promessas. A fé não tem imagem, a fé descansa em promessas e essas promessas que vêm na palavra de Deus. Nos dedicamos à oração, na comunhão com outros irmãos. Isso prova nosso amor a Deus. Desprezar a igreja, a comunhão da comunidade, é na verdade um egocentrismo de uma pessoa que não entende quem é Deus e qual é a sua realidade para a própria vida dessa pessoa. Quando você não consegue estabelecer relacionamento com o próximo, na verdade o grande problema é você. Quantos desigrejados, quantas pessoas não compreendem a profundidade de uma comunhão íntima com Deus? É quando essa pessoa tão feliz, não querendo sair daquele lugar, daquele abraço com Deus, ela estende o seu braço, estica o máximo possível para acolher outros e trazendo para perto de Deus, porque essa pessoa é um canal de bênção. Quando obedecemos os mandamentos de Deus, segundo a palavra, a Bíblia nos fala que nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A obediência ao mandamento é uma forma clara de demonstrar amor e reverência a Deus. É uma demonstração prática do nosso amor por Ele. É a resposta do amor e a graça de Deus da nossa parte, demonstrando total confiança e disposição em seguir essa desafiadora caminhada rumo à eternidade. E não nos inclinarmos e submetermos, sermos subservientes a essa inclinação, essas paixões que carregamos em nossa natureza. Agradar a Deus é buscar a santidade, segundo Pedro, sede santo, porque o vosso Pai que está nos céus é santo. A busca pela santidade é uma forma de agradar a Deus, pois demonstra o desejo de viver uma vida que reflita e que reflete a glória, a santidade, a pureza de Deus, vivendo de acordo com os padrões dele e se esforçando para crescer cada dia. Adorar a Deus, a adoração é uma forma de expressar gratidão e louvor. É uma resposta natural à grandeza daquele que nos acolheu. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, nossa resposta natural é adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, dentro da compreensão das promessas e dentro da capacidade de refletir que a própria razão ela pede e necessita da existência desse Deus que cremos. Não o criamos, mas Ele que nos criou. Entendemos que somos feitura sua para a sua glória. E servir ao próximo é uma forma de servir a Deus. Servir ao próximo é uma tarefa opcional para aqueles que não entendem a realidade do que é servir a Deus. Para aqueles que cobram retorno, é opcional. Mas para nós que entendemos, é a maior expressão da nossa fé quando assistimos aos outros, porque vivenciamos nossa fé em prática. Orar e buscar a presença de Deus. A oração é uma forma de comunicar com Deus e buscar a sua presença, nos conectarmos com Ele e apresentarmos diante dele aquelas pessoas que nós amamos e até mesmo os inimigos, pedindo que Deus os abençoe. Essas são algumas das formas pelas quais nós podemos agradar a Deus, descansando nas promessas de Deus, nos capacitando de discernimento para sempre discernir aquilo que realmente é pela graça de Deus, não a nós, Senhor, mas a teu nome seja dada a honra e a glória e o poder. Nós somos capazes de fazer isso tudo por causa da graça e da misericórdia de Deus, não por mérito. Deus é que nos capacita a viver uma vida que o agrada, mas precisa de disposição e uma tomada de posição da nossa parte. Deus quer você totalmente para Ele. Nós temos vários momentos da Bíblia dizendo isso. De longe o Senhor se deixou me ver, dizendo: com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí. Está lá em Lamentações, lá em Jeremias. Deus nos ama, e amar a Deus é a principal prioridade da nossa vida. Nós temos Jesus nos convidando a sermos dedicados totalmente a Deus, corpo, alma, entendimento. Deus espera que você se esforce, lute
para amá-lo e segui-lo, obedecendo os seus mandamentos, porque isso é uma devoção, isso é uma entrega total e baseada num amor em que você paga um preço. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, cada dia tome sua cruz e siga-me. A adoração que agrada a Deus é a essência da nossa existência. Finalizando, é importante entendermos que a verdadeira adoração é uma atitude, é uma posição, uma disposição de coração que reflete aquilo que nós queremos. Deus percebe o nosso coração e Ele se agrada dessa disposição, ainda que no caminho a gente venha tropeçar e cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Oh, glória! A adoração verdadeira é um estilo de vida que se manifesta em todas as nossas ações e pensamento em todas as áreas, cultivada de maneira significativa na relação com Deus e motivada por uma busca constante de estar ligado com este Deus maravilhoso, esse Deus bendito. Você acredita que é possível equilibrar a ideia de agradar a Deus com a importância de cuidarmos de nós mesmos e das necessidades dos outros? O que você responde? Como você se sente quando faz algo que não agrada a Deus? Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Você se entristece. O Filho de Deus, ele não consegue ser feliz neste mundo. Você precisa voltar-se para Deus. E isso deve ser o mais rápido possível. Como você pode integrar a sua vida, essa realidade de que o Deus que você precisa relacionar é um Deus que te criou e não os deuses que você criou na sua imaginação. A tua razão, ela te cobra. A tua alma diz assim: volta-te para Deus, ó minha alma, porque eu tenho sede deste Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a adorá-lo a cada dia mais.